Oi, vamos falar sobre virar monge? Sobre renúncia? Sobre dinheiro? Mensagem de um hater. Ai, ai, ai. Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. A mensagem é de Rodrigo Serafim, falando sobre mim. Eu mandei mensagens para ele uma vez e o seguia no Instagram 2021. A ideia dele é que as pessoas não busquem uma vida monástica, pois isso seria uma perda de tempo, já que se privariam das coisas. Eu nunca falei isso, né? A ideia dele é que as pessoas... Sorry. Eu, como iniciante no budismo, coisa que ainda sou, ficava sem entender, uma vez que aprendi que a renúncia é muito importante para as pessoas que desejam treinar a mente para sair do samsara, ou ao menos ajustar-se ao ponto de ter proclividades positivas em relação ao Dharma. Realmente você não entendeu. Não existe nenhum problema em relação à renúncia. A questão é que até para a gente renunciar a algo, seja renunciar a um direito, seja renunciar ao que for. Não existe prática de renúncia sem conhecimento, ou seja, quando eu falo para as pessoas não virem monge, eu não recomendo você virar monge, etc. Por quê? Porque de verdade você, Rodrigo, não sabe o que é ser monge, né? Como você disse, você mal sabe o que é ser budista. Então, para mim, não faz muito sentido uma pessoa que nunca foi na missa, que nunca rezou um terço, que nunca assistiu um filme de Bíblia, a chegar, né, para uma cultura. A gente ainda está inserido num contexto cristão, católico, mas sei lá, uma pessoa do Tibete pegar, acordar um dia e mandar uma mensagem para um padre e falar assim: ah, então, como que eu viro padre? Né? Sendo que não sabe nada de Jesus, de Deus, do credo, da igreja, de nada. Então, nesse contexto, por quê? Você quer renunciar ao lucro, você quer renunciar ao sexo, você quer renunciar a viver, ter uma vida confortável e sozinho, que ótimo, mas você vai renunciar ao que exatamente se você nem sabe o que é prescrito ou no que consiste a vida de monge. Então eu acho que antes da gente sair pensando em eu quero ser monge, né? E que a gente tem uma ideia muito ilusória da natureza da vida de monge. A gente não sabe, né? Você não sabe qual é a rotina de um monge, você não sabe no que consiste. Ser monge, seja no budismo tibetano ou seja em qualquer outro tipo de budismo, implica necessariamente ter um mestre. No budismo tibetano quer dizer ter um guru, você ter um relacionamento com o guru, você ter completado o retiz, você ter um nível de prática, de alguma coisa, de compreensão. Então, assim, eu sempre vou dizer que não recomendo, por quê? Porque eu acho um pouco absurdo. Não absurdo no sentido que seja errado, mas absurdo no sentido de enganoso. Eu quero ser monge por quê? Porque é um monge da fantasia, não é um monge da realidade palpável, né? Do mundo, das coisas, não sabe quais são os pré-requisitos, quais são os requisitos das qualidades pessoais, mas também, por exemplo, requisitos materiais, né? Como que você vai se manter, onde que você vai morar, em qual comunidade, como funcionam as coisas. E, de verdade, quando a gente tem mais preocupação em virar padre, né, do que aprender a rezar o terço, sempre me mostra ali um problema de motivação. Então, eu acho que ser monge é uma coisa muito difícil, é uma coisa para poucos, e não é porque eu não quero ter concorrência, nada disso. Porém, nunca falei nada contra a renúncia. A gente pode brincar, se quer brincar de renúncia. Vamos abrir nossas contas bancárias, a gente faz uma live aqui, puxa, onde, né, eu sempre falo, e isso é uma coisa que eu tenho alegria assim no meu coração do vídeo que eu chamo de, como que é? Siga o dinheiro, né? Como descobrir a sua linhagem budista, siga o dinheiro, quer dizer, onde a gente coloca o dinheiro é um indicativo muito bom de onde está a nossa motivação. A gente vai ver que muitas vezes as pessoas reclamam, às vezes, de, sei lá, ter que pagar uma coisa num retiro, ou fazer uma oferenda, ou enfim, mas gastam aquilo numa balada, em droga, numa garrafa de vinho, ou em qualquer outra coisa assim. Então, o dinheiro, o extrato bancário, também, de uma certa maneira, pode ser um extrato da nossa motivação. Então, se você quiser brincar de renúncia, a gente faz essa brincadeira bancária, com números, com provas. Então, realmente você não entendeu o que é que eu digo não recomendo a vida de monge. Por quê? Porque você não sabe do que você está falando, né? Às vezes fala de uma maneira mais contundente e essa maneira contundente compreende as pessoas que não sofrem ali daquele analfabetismo funcional. Vamos continuar a ler. Além disso, há vários vídeos na internet como Magia Budista Fraude em Provas, Vestibulares e Concursos Públicos, cuja receita é recitar o mantra de Manjushri Laranja. Yes. Ou seja, tudo sempre foi muito confuso. Tem muito o que explicar, né? Em relação ao mantra de Manjushri Laranja, é uma das práticas mais especiais do Tibete, e particularmente da minha linhagem, e particularmente na qual eu sou mestre Vajra dessa prática.
Então, senti que eu podia compartilhar com as pessoas para beneficiar as pessoas que vão fazer esse mantra e as que não quiserem ser budistas também podem recitar, tá ali aberto para quem for, porque de verdade o que a gente precisa sempre é desenvolver a sabedoria. Se você vai ser budista ou não, se você quer fazer um concurso para promotor, para juiz, desenvolver a sabedoria é a atividade budista, é a coisa budista mais básica que um monge, que um guru, que um Buda pode fazer, é falar, olha, faça isso para desenvolver a sabedoria, pule num pé só. Para desenvolver a sabedoria, leia esse livro, faça esse mantra. Então, não tem nada confuso assim, mas, né, quem quer ser hater vai ser hater. Isso aconteceu há alguns meses, ele apenas aproveitou a oportunidade para denegrir a imagem de pessoas que desejam e já estão mudando o cenário do Brasil. Importante ressaltar que ele até fala algumas coisas com fundamento em relação ao budismo, e parece que lê ou finge tibetano, porém nunca revela os dados sobre ele mesmo. Ai, filho, eu não vou dar. Você quer endereço? Você quer meu CPF? Boa sorte. Queridos, ser monge, né? Vocês querem ser monge? Não se preocupem em ser monge. Você se preocupa em aprender o Dharma, praticar o Dharma, em você encontrar uma linhagem, você encontrar um mestre, em você estar bem amparado na sua prática. Depois, um dia, se você estiver maduro e você tiver vontade de ser monge, aí você conversa na sua comunidade com seu mestre, você vê se existe uma oportunidade, como que você vai viver a partir daquele momento, como que vão ser as coisas, né? Não é sair perguntando aleatoriamente para monge na rua ou na internet. Eu digo não, vai ser não. Rodrigo não vire, é Rodrigo, né? Rodrigo não vire monge, não recomendo. Faça uma Arapassanadi, eu recomendo que você faça bastante para você compreender, sejam os meus ensinamentos, sejam os de Buda ou seja qualquer coisa. Mas até para a gente renunciar, seja a um direito, seja a um estilo de vida, seja o que for, a gente precisa saber ao que a gente está renunciando e onde a gente está entrando, né? Tenho toda semana, ou quase toda semana, gente perguntando sobre como virar monge. Poderia fazer, arregimentar essas pessoas e fazer a lavagem cerebral e juntar secto. Não tem interesse, por quê? Porque eu me preocupo verdadeiramente para com as pessoas e para com uma apresentação sincera e verdadeira do Dharma, tal como eu aprendi, como eu acredito. Então, se você não gostou, quer ser hater, problema seu. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, me liga. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Monge é bom, mas é ruim, é difícil. E a gente tem que estar mais preocupado em praticar e conhecer o ensinamento do que virar sacerdote ou virar cacique, enfim, e colocar uma coisa e uma medalhinha e uma roupa especial, porque, não sei, eu acho essa motivação muito questionável, né? Existem pessoas que viram monge depois de muitos anos no Dharma, tem umas pessoas que vão mais rápido e às vezes uma dá mais certo e a outra que foi rápido dura mais tempo e a outra dá errado, enfim. Mas essa motivação, assim, já muito inicial de querer ser monge, querer ser padre, sem nem saber o que é Jesus, o que é Deus e o que é Espírito Santo, eu acho bem questionável. Então é não, 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 não. Not on my watch. Tchau, tchau.